Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 1 de agosto, a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Aqui no canal tem uma playlist, aqui está a playlist, eu vou deixar na descrição, sobre alguns vídeos que eu fiz a respeito de um livro, A Prática do Amor a Jesus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu acho que seria importante você dar uma visitada nessa playlist e assistir esses vídeos, né? A Prática do Amor a Jesus. Como viver o amor a Jesus Cristo verdadeiramente. No Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 13, versos do 43 ao 57, Jesus conta também uma parábola bem interessante. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Então, aqui Jesus está falando do, entre aspas, podemos dizer, o juízo final, né? De uma maneira indireta, o juízo final. Quando Jesus voltar, né, os anjos de Deus fará essa separação, né? E aí nós teremos os homens justos e os maus separados pelo próprio Deus por meio dos seus anjos. E no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim: e lançarão os maus na fornalha de fogo, ou seja, o inferno, e aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus pergunta: compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Então, quando Jesus vem dizer que o mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um homem que tira coisas novas e velhas do seu tesouro, Jesus está falando, por exemplo, do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo era fariseu, zeloso da lei, mestre da lei, né? Era alguém que tinha um conhecimento extraordinário, fora do comum, a respeito da lei de Deus, das escrituras do Antigo Testamento. E quando ele se converte, quando ele se torna discípulo, ele tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro, né? Ele diz aqui, veja, assim, pois todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas, ou seja, tudo sobre a graça que São Paulo vem trazer, né? A lei da nova aliança, a graça, né? A nova aliança é isso, a graça de Deus, tudo que aconteceu naquilo que ele chama de o mistério da piedade, a ação redentora, né? O projeto de salvação de Deus Pai na pessoa do Filho Jesus, por meio do Espírito Santo. Aí São Paulo tira do coração as coisas novas e também diz que ele tira as coisas velhas, ou seja, ele pega tudo aquilo que da lei falava de Cristo, que ele toma conhecimento, que ele tem um coração esclarecido para isso, e São Paulo explica a antiga aliança em Cristo Jesus de uma maneira extraordinária, mostrando que tudo que se falou da antiga aliança era uma imagem, uma tipologia, uma sombra daquilo que viria para Cristo. É quando ele vai falar, por exemplo, da rocha lá no deserto que acompanhava os hebreus e todos beberam daquela rocha onde Moisés bateu, e ele vai dizer que aquela rocha era Cristo, né? E assim sucessivamente, tantos e tantos exemplos. Então, que nós possamos também fazer como São Paulo, tirar do nosso coração coisas novas e velhas, mas que sejam úteis para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual junto com Deus. Amém. Não se esquece de dar uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito,
compartilha, né? E comenta também, que ajuda o canal. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.